Nosso bom dia a todos, agradecendo mais uma vez a presença de todos, iniciando mais um domingo de trabalho na nossa casa, agradecendo a presença dos nossos companheiros que nos assistem de forma online, seja através do Centro Espírita Pátria do Evangelho, na página do Facebook, como também as retransmissões pela Rádio Comunitária Vida Nova. Os nossos encontros presenciais são sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, com o tema do Livro dos Espíritos e depois os passos presenciais. Às segundas-feiras, às 10 para as 8 da noite, sobre exposições da doutrina espírita e depois passos presenciais. E às quintas-feiras, às 2 horas da tarde, com plantão de passes e o nosso bazar permanente. E depois, de forma online, às quartas e quintas-feiras à noite, às 8 horas da noite. Quem tiver interesse, é só deixar um telefone com o número de WhatsApp, que a gente transmite depois no dia o link para poder participar das reuniões. Temos ainda agenda para venda, né, através da parceria com a USE, são R$30 cada agenda. E antes da gente começar, então, a exposição dessa manhã, que é sobre das esperanças e consolações, né, dando continuidade das penas e gozos futuros, entre as questões 923 até a 926, continuando sobre felicidade e infelicidades relativas. Eu convidaria a todos, né, para onde quer que a gente esteja, que possamos buscar levar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, até Jesus, nosso Mestre, e agradecidos que somos por mais essa oportunidade, por mais essa manhã, pela espiritualidade que com certeza há tanto preparou e vem preparando nesse ambiente, para que quando a gente aqui chegasse, quando passasse pelos portões, pudesse receber esses bálsamos, esses fluidos que advêm do alto, nos intuindo na melhor compreensão da lição dessa manhã e também nos dando as forças necessárias para continuarmos a nossa jornada. Mestre Jesus, que cada um possa encontrar nessa manhã, através dessa doutrina tão maravilhosa e explificadora, aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Crentes na vossa presença, pedimos a vossa permissão, então, para iniciarmos os estudos dessa manhã. Sê conosco, e que assim seja. Então, para continuar, né, a exposição da nossa última palestra que a gente fez, na questão 923, né, falando sobre felicidade e infelicidades relativas, Kardec pergunta: o que é para um supérfluo, né, ou seja, aquilo que está sobrando, né, para um, não representará para outro o necessário e reciprocamente de acordo com as posições respectivas? Né, ou seja, aquilo que para um sobra, para outro muitas vezes não é o necessário, aquilo que ele precisaria para continuar a sua jornada, ou para começar em alguns casos, né? E a resposta da espiritualidade é um pouquinho longa, mas ela começa assim, ó. Sim, conformemente às vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, à vossa ambição e às vossas ridículas extravagâncias, a que o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Não há dúvida de que aquele que tinha 50.000 libras de renda, vendo-se reduzido a só ter 10.000, se considera muito desgraçado, por não poder mais fazer a mesma figura, conservar o que chama a sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Acredita que lhe falta o necessário, mas francamente, achas que seja digno de lástima quando ao seu lado muitos há morrendo de fome e frio, sem um abrigo onde repousam a cabeça? O homem criterioso, a fim de ser feliz, olha sempre para baixo e não para cima, a não ser para elevar a sua alma ao infinito. Né? É uma resposta um pouquinho longa, né? Mas o que ele, de uma maneira bem reduzida, né? Quando ele traz aqui esses exemplos, é sempre bom lembrar, né, que isso aqui foi escrito um pouco mais de 150 anos, né, onde se ainda tinham, né, do ponto de vista material, essa questão de muitos lacaios, de cavalos, castelos, né, palacetes, embora alguns ainda representam e guardam essas ambições, né, mas quando a gente olha do ponto de vista material, muitas e muitas pessoas,
né, quando perdem alguma coisa, ficam se lastimando por aquilo que perdeu, de uma maneira bem resumida, né? Então fica olhando aquilo que tinha, a posição social, os bens que tinham e que hoje foram diminuídos, mas que não conseguem enxergar que mais para baixo, né, do ponto de vista material, quando a gente fala de para baixo aqui, ou do lado, porque às vezes pode ser um vizinho, um parente, um amigo, né, tem gente muito pior em situações materiais. Então, há no mundo diversidade em tudo que se vê, em tudo que se sente e em tudo que se usa. Não existe desarmonia na vida. Pode-se dizer que a desarmonia ela é psicológica, na mente ignorante dos homens. Os acontecimentos no que diz respeito ao mal são para nos educar com o objetivo de nos instruir. Não existem erros na direção dos nossos destinos, né? Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, tudo aquilo que nos acontece, né, é porque foi planejado dessa forma. E por incrível que pareça, muitas e muitas vezes esse planejamento é nosso mesmo, né? Nós mesmos que planejamos essa nossa jornada, nós mesmos que planejamos essa nossa estadia, essa nossa passagem, essa nossa vida material, né? Planejamos na erraticidade, né, lá no mundo moral, no mundo espiritual, quando ainda estamos planejando a próxima vida, a próxima encarnação, as provas pelas quais eu desejo passar, as quais eu desejo testar, as expiações das quais eu preciso pagar, as missões das quais eu me incubo a realizar, né? Lógico, tudo isso com orientação, tudo isso através dos nossos espíritos amigos que vão nos ajudando, né, em alguns casos, nessas determinadas situações em que nós vamos vivenciar. Então, nesse planejamento, para aqueles que guardam já essa condição de fazer planejamento, né? Porque existem ainda espíritos, vamos dizer assim, tão ignorantes ou tão atrasados que não conseguem fazer esse planejamento. Então, daí as encarnações elas são impostas, né? Tudo aquilo que ele está passando é porque ele de fato precisa, mas não há erro nisso, né? Não há injustiça nisso, né? É de fato aquilo que nós conseguimos passar, é de fato aquilo que nós podemos provar. Então, e quando a gente fala dos homens, não somente nos referimos, né, homens aqui no sentido figurado, né, ser humano, né, homens e mulheres. Então, quando nós falamos de seres humanos, não somente nos referimos aos encarnados, mas também aos espíritos ainda humanizados, envolvidos nas faixas das paixões inferiores ou sujeitas a elas. A gente vê na doutrina que essa interação entre mundo invisível e mundo visível, né, ou entre mundo espiritual e mundo material, ela é muito constante, né? E esses espíritos desencarnados, que ainda sofrem a matéria, por assim dizer, que ainda sofrem a influência da matéria, eles também nos intuem, eles também nos fazem ir por determinados caminhos, né? Quando a gente fala de ir, é simplesmente de orientar, né? Ou pelo caminho do bem, quando são espíritos já bons que nos querem bem, ou por caminhos, né, de ódio, de vingança, de vícios, quando eles também precisam se alimentar desses nossos sofrimentos, desses nossos sentimentos ruins. Então, quando a gente se refere aqui que há espíritos, né, que nos levam a essas paixões ruins, sejam eles encarnados, né, que daí podem nos não através de intuições, mas de pegar a mão e levar junto mesmo, né, para lugares não tão bons, ou quanto espíritos, né, já desencarnados, que daí é através da intuição. Mas quando a alma muda de vida para pior, no campo dos bens materiais, sempre surge a revolta por lhe faltar aquilo que tinha, por vezes com abundância, né? Porque acho que todo mundo já passou por isso, né? Às vezes de ter uma situação melhor, às vezes perde o emprego, ou precisa gastar uma determinada quantia com alguma doença, ou com alguma dívida que apareceu, e daí você se vê numa situação material pior, né? E aquilo muitas vezes acaba nos deixando revoltados, né? Por que acontece comigo? Por que não acontece com o meu vizinho? Por que não acontece com aquela pessoa que é ruim? Né? Com aquela pessoa que muitas vezes causa maldade para o outro? Né? Porque a gente ainda só olha o ponto de vista material e esquece de olhar que a vida ela continua. Então essa pessoa ela não suporta as dificuldades a que muitos se acostumaram,
pelo correr de toda uma vida, e as mudanças são necessárias para o aprendizado. Há uma variação indescritível nas criaturas, nos que elas devem passar como teste das suas qualidades, né? Tudo aquilo que nos acontece é porque precisa acontecer. Tudo aquilo que nos está acontecendo é porque nós ou planejamos assim, ou porque as nossas atitudes nos levaram para esses caminhos, né? Então nada é por acaso, nada acontece por injustiça, nada acontece por erro. As provações dos outros são um chamado à nossa consciência, no sentido de os ajudarmos a carregar a sua cruz, né? Quando a gente está numa situação um pouquinho melhor, nós somos chamados a ajudar o outro que está numa situação pior, aqui falando do ponto de vista material, né? O porquê disso? Porque nós não sabemos, né? Qual que é a condição dele, o porquê que ele está passando por aquilo, e se de repente eu, no meu planejamento, eu não coloquei lá como uma missão minha ou como uma tarefa minha ajudar determinadas pessoas, ajudar determinadas situações, né? Então fazer o bem independente de quem seja. Jesus é misericórdia e tudo fez para aliviar os fardos dos sofredores e suavizar o jugo dos que padecem, nos mostrando que deveremos fazer o mesmo. Jesus nunca perguntou, né, o porquê que a pessoa estava naquela situação, o porquê que ele estava precisando de ajuda, o que ele fez para estar ali, até mesmo porque Jesus não precisava perguntar, né, se a gente olhar por um lado. Ele sabia e sabe da vida de cada um nossa, né, e sabe daquilo que o porquê estamos exatamente nessa situação. Mas o ponto aqui não é esse, né, ele nunca julgou, né, ele simplesmente ajudou. E se Jesus, que já era um espírito perfeito há 2000 anos atrás, e hoje continua mais perfeito ainda, né, buscando sempre a sua evolução, não perguntou, não julgou, o porquê que nós, que ainda somos muito inferiores, julgamos e perguntamos o porquê que eu preciso ajudar o próximo, o que me leva a ajudar o próximo, por que eu preciso fazer esse ato, o porquê que ele passa por aquilo, né? Então essa é a reflexão que nos faz essa manhã. Sabemos da utilidade dos sofrimentos, mas somente Deus sabe quem precisa sofrer e manda seus agentes de luz para ajudar no alívio dos companheiros em provas, né? Ou seja, a gente sabe que o sofrimento ele é necessário, a gente sabe que precisamos passar por isso, né? Mas será que nós, né, assim como nós somos ajudados constantemente no nosso dia a dia, tanto materialmente, tanto de espíritos encarnados, quanto de espíritos desencarnados, será que nós também não podemos nos lançar e nos ajudar esses espíritos, né, esses amigos, esses nossos irmãos? Então essa é uma pergunta que também a gente deixa essa manhã. E daí na próxima questão dessa manhã, na 924, Kardec pergunta: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atingem mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? O que está perguntando aqui, né? Mesmo os espíritos, mesmo as pessoas mais justas, as mais bondosas que nós conhecemos, também acontecem males no dia a dia dessas pessoas, né? Tem algum jeito de evitar que isso aconteça? E a resposta: deve resignar-se e sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado ao ir consolação na própria consciência, que lhe proporcione a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, esforçar-se para evitar o mal deve ser o trabalho do homem de bem. Contudo, há males que se encontram de tal maneira radicados como o karma, a gritar de nós, e neste caso, o mais acertado é orarmos, trabalhando honestamente e esperarmos, sem cruzar os braços, que o Cristo passa a operar em nós, ajudando-nos a carregar a nossa cruz, né? Ou seja, evitar o mal, todos nós devemos fazer, mas mesmo quando ele vem, por mais bondoso que eu possa parecer,
né? Falando do ponto de vista nosso, mas olhando outros espíritos, né? Que já são muito melhores do que nós e que também ainda acontecem mal na sua jornada, na sua caminhada, é porque é preciso passar por aquilo. Muitas vezes são provas que estão ali naquele caminho, ou às vezes são missões pelas quais ele está levando aquela maldade para poder chegar num ponto bom, para poder mostrar o outro lado, por assim dizer, ou são expiações mesmo, né? Às vezes aquilo que ele precisa pagar, por assim dizer, né? Lembrando que a gente pode pagar todo o mal que nós fazemos mudando o nosso sentido de vida, mudando a forma como nós agimos, né? Ou seja, nós podemos pagar todo o mal que nós fizemos e ainda fazemos com amor, com perdão, com bondade, com caridade, né? Tudo isso é válido, tudo isso nos leva a sermos espíritos melhores. Jesus nos pediu para orar e vigiar. No entanto, muito frequentemente, somente oramos, esquecendo a nossa parte, que é o de vigiar os nossos impulsos, por vezes inferiores, né? E muitas vezes a gente nem ora, a gente só pede, né? A gente esquece às vezes de agradecer, né? Eu lembro de orar quando estou passando por alguma dificuldade. Eu lembro de Deus quando eu preciso de alguma coisa, né? Quando eu consigo aquilo pelo qual eu estava trabalhando, aí o mérito é meu, né? Quando eu não consigo, então eu rezo mais forte para ver se Deus me ajuda. Mas quando eu consigo novamente, o mérito é meu, né? E esquecemos de vigiar, né? Jesus falava orar e vigiar, ou vigiar e orar, né? Vigiar o quê? Os nossos pensamentos, as nossas ações, aquilo que nós fazemos, né? Não adianta simplesmente a oração, também não adianta simplesmente vigiar a ação, é preciso do contexto, né? Por isso que a gente sempre fala que oração, quando dividido no meio, é orar e agir, né? Eu oro para me conectar com o alto, eu oro para buscar essa energia, mas eu preciso agir, eu preciso trabalhar. Muitos males podemos evitar dessa maneira, pois certas arestas são cortadas pela simples vigilância. Muitas vezes, né, aquilo que nos acontece no dia a dia, a gente sabe porque está passando por aquilo, por aquela dificuldade, né? E muitas vezes está dentro de nós mesmos, né? É pela nossa falta de agir no bem, é pela nossa falta de perdão, é pela nossa falta de amor, é pela nossa falta de paciência. Então, se sofremos mais, não é pelo passado, não é por aquilo que nós fizemos lá atrás, é por falta de discernimento no presente mesmo, né? Por falta de entender o porquê estamos passando por aquilo que passamos hoje, né? Lógico, estamos colhendo aquilo que nós plantamos, mas a partir do momento em que eu trago uma reflexão para a minha vida, né, do porquê que eu estou passando por isso, né, eu consigo muitas vezes encontrar essa resposta, né? Porque me falta amor, porque me falta perdão, porque me falta às vezes tentar entender o próximo, porque me falta às vezes olhar aquilo que eu estou errando, quais são os meus vícios, né? Quando a gente fala de vícios, não são apenas vícios materiais, mas vícios morais também. Então, por exemplo, o vício em vingança, um vício em raiva, o vício em ciúme, o vício naquelas más paixões, que daí não tem nada de material naquilo, né? E sim de moral, né? O espírito, ele é raivoso, tanto faz encarnado quanto desencarnado. O espírito, ele é avarento, tanto faz encarnado quanto desencarnado. O espírito, ele é amoroso, ele é compassivo, ele é perdoador, tanto faz encarnado quanto desencarnado, né? O encarne, a matéria, não muda ninguém. O Fábio é aquilo que ele é, né? Tanto faz estando encarnado quanto estando desencarnado. Então, se queremos progredir, cuidemos de nós mesmos sem que o egoísmo nos faça escravo e sem que o orgulho nos desoriente. As duras provações que se passam na terra foram escolhidas pelos que provam esse testemunho, não somente por saldar dívidas, mas como processo de despertamento espiritual, né? Deus não fez nenhum espírito para sofrer, nenhum espírito para ser triste. Ele nos fez para progredir. Ele nos fez para sermos perfeitos. Nós nos fizemos para sermos igual a Cristo, para evoluirmos cada vez mais e, consequentemente, buscarmos a nossa felicidade,
né? Então, esses sofrimentos que nós passamos pelo nosso dia a dia são motivos das nossas próprias incúrias. A doutrina dos Espíritos é completa nos seus conceitos de educação das almas e ainda mais completa no que se refere à instrução de todas as criaturas. A nós é dada essa oportunidade no fechamento deste ciclo porque passa a humanidade. Ao espírita foi dado mais e muito será pedido, né? O que ele fala aqui? Nós estamos buscando conhecimento, né? E a partir do momento em que eu busco esse conhecimento, aquilo que antes eu errava por não saber, hoje eu erro com consciência, né? Aquele que erra sem saber, aquele que erra por ignorância, muito pouco dele será cobrado. Por quê? Eu errei porque eu não sabia. A partir do momento em que eu sei que eu preciso perdoar e não levo aquele perdão, em que eu preciso ser paciente e não levo ali a paciência, em que eu preciso ser amoroso e não levo ali o amor, então eu estou fazendo porque eu simplesmente não quero. E não é mais por ignorância, né? Então, a partir do momento em que nós também buscamos o conhecimento, nós precisamos trazer esse conhecimento para o nosso dia a dia. A partir do momento em que nós buscamos estudar um pouquinho mais sobre Jesus, eu preciso trazer Jesus para o meu dia a dia. Eu preciso trazer Jesus para aquilo que eu faço nas minhas ações. Então, para terminar essa questão, o espírito de bem, encarnado ou desencarnado, quando sofre determinadas agressões dos inimigos e que não existe saída para livrar-se no momento, tem como dever buscar consolação na consciência, onde Deus está com maior presença, né? Então, para todos aquilo que acontece na nossa vida, para todas as ações em que os outros fazem conosco e que nós fazemos com o outro, existe ali uma razão de ser. Nada é de graça, nada é por acaso, né? Basta eu buscar na minha consciência o porquê que aquilo está acontecendo, né? E às vezes, se a resposta não vier de imediato, ela vem às vezes à noite, ela vem às vezes quando a gente se recolhe, quando eu de fato começo a pensar, não, por que que age dessa forma comigo, por que que eu ajo dessa forma com o outro, né? Então, muitas e muitas vezes, e na grande maioria dela, essa resposta está dentro de nós mesmos, né? Só basta a gente começar a enxergar um pouquinho mais os nossos defeitos e enxergarmos também um pouquinho mais os nossos acertos, né? A gente não erra 100% e também não acerta 100%. Preciso melhorar aquilo que sou ruim e preciso fortalecer ainda mais aquilo no qual eu sou bom, né? Para poder ali buscar a nossa evolução. Na questão 925, Kardec pergunta: por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-las merecido? Eu acho que isso a gente pergunta todo dia, né? Então, assim, por que tem gente que se dá tão bem na vida, né? E daí a resposta, ela vem a cavalo também, né? Isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas ficai sabendo, a riqueza é, de ordinário, né, de comum, a prova mais perigosa do que a miséria, né? Então, quando a gente olha só essa vida, né, quando a gente começa a estudar a doutrina, essa pergunta já não faz mais sentido no meu dia a dia, porque eu sei que existem vidas sucessivas, existe passado, presente e futuro. Então, eu não preciso mais perguntar por que aquela pessoa que só faz maldade se deu tão bem na vida, né? Porque a pergunta já está errada, né? O que é se dar bem na vida? É só ter dinheiro? É só ter fama? É só ter carro novo, mansão, poder viajar todo final de semana, né? O que é se dar bem na vida, né? Então, quando a gente olha só o presente, essa pergunta faz sentido. Quando eu começo a olhar a encarnação, né, aquilo que eu estou plantando e aquilo que eu vou colher, essa pergunta já não começa a fazer tanto mais sentido. Então, primeiramente, devemos nos conscientizar de que Deus sabe o que fazer ante as necessidades humanas e espirituais de todos os seus filhos do coração. Tudo o que recebemos é, pois, por merecimento, e esse merecimento está de certo modo ligado às nossas necessidades. Opa, peraí, então receber muito dinheiro é merecimento? Às vezes é, mas merecimento do quê? Material ou espiritual,
né? O porquê que eu estou recebendo aquilo? Às vezes é provação, né? Às vezes esse merecimento é o que eu vou fazer com aqueles bens, o que eu vou fazer com todo aquele poder, como é que eu vou sair dessa encarnação antes de como eu cheguei, com tudo aquilo que eu recebi, o que eu fiz, né, com aqueles bens que me foram emprestados, o que eu fiz com todo aquele poder que me foi emprestado, merecimento naquela encarnação, o que eu vou fazer com ela e como que eu vou sair daquela encarnação, merecimento nosso também. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com o meu planejamento? O que eu estou fazendo com aquilo que eu planejei no mundo espiritual? Então, no que se refere à riqueza, que por vezes vem para uns com mais facilidade, o Senhor sabe o que faz para o adiamento e experiência desses afortunados de bens materiais. Não penses que a riqueza é prêmio. Às vezes, ela constitui maior perigo de desvios morais, muito mais do que a pobreza. No entanto, é necessário que a alma experimente essas duas posições para a maior consciência do bem e do mal, né? Quem nunca falou assim, se eu ganhasse hoje na Mega Sena, amanhã eu ia ajudar a reformar a casa, ia ajudar a reformar a casa espírita, ia melhorar a minha sociedade, mas eu não sou capaz de varrer a rua que eu moro, eu não sou capaz de limpar a calçada que eu moro, eu não sou capaz de vir às vezes um pouco mais cedo para ajudar numa limpeza, para ajudar numa tarefa. Então assim, eu fico esperando ser agraciado com os bens materiais, né, para poder ajudar. Será que eu já não fui agraciado em outras encarnações e não fiz nada? E por isso que às vezes eu venho hoje nesse plano para poder provar o outro lado, para poder espiar o outro lado, né? Ou se eu não fui ainda agraciado com esses bens materiais, né, agraciado ou vivenciei essa posição, será que numa outra encarnação, quando eu tiver esse poder do meu lado, do ponto de vista material, o que eu vou fazer com ele? Né? Para quem assistiu o Nosso Lar 2, né, ou o último filme de André Luiz, né, lá tem uma história de um dos 3 espíritos que fala sobre isso, né, do que ele tinha que fazer com o dinheiro, do que ele ia ajudar, qual que era o seu planejamento. E quando ele veio para cá, né, daí quem quiser saber a história, assista o filme. Né, eu não vou dar spoiler, né, mas ele ali, ele trabalha, né, assim, mas será que ele trabalha conforme ele planejou? Né, ou não? Né? Será que ele de fato vivenciou aquilo que ele planejou do ponto de vista material? Então cuidado, né, quando a gente criticar o outro também. Será que já não passamos por isso? Né? Ou será que não vamos passar? E qual será a nossa reação? Ou qual será a nossa ação? Então, a fortuna aos olhos do mundo pode parecer um favor especial, contudo representa convites fortes para as paixões inferiores. No entanto, ela pode ser um meio de luta para o fortalecimento moral, né? Então não é o dinheiro em si que é ruim, né? É aquilo que eu faço dele, né? Não é o poder em si que é ruim, é o uso que eu tenho dele. Assim como a pobreza também. Não adianta eu simplesmente vir aqui desprovido de todos os bens materiais e passar uma encarnação inteira reclamando. Passar uma encarnação inteira só olhando aquele que tem mais, né? E me desgraçando todos os dias por não ter aquilo que o outro tem. Então também não tem resignação nenhuma ali, né? Qual que é o problema que ele fala aqui da riqueza? O problema da riqueza é que do ponto de vista material as coisas são muito fáceis. E como elas são muito fáceis e eu consigo trazer ali para o meu dia a dia os meus vícios, as minhas más paixões, né? Tudo aquilo que eu tenho de ruim do meu ponto de vista espiritual, esses meus vícios e sentimentos ainda atrasados, ainda ignorantes, para aquele que tem o poder da riqueza, é muito mais fácil trazer ali para o seu dia a dia. Por isso, dos perigos dessa prova, né? A partir do momento em que eu sou avarento, é muito mais fácil eu ser avarento quando eu tenho muito dinheiro, ao passo de quando eu tenho pouco dinheiro. Quando eu sou muito egoísta, é muito mais fácil eu trazer esse meu egoísmo para o dia a dia quando eu tenho muito dinheiro do que quando eu tenho pouco dinheiro. Porque eu consigo ali desfrutar materialmente de tudo aquilo do qual o meu espírito está carregado, né? E para a última questão dessa manhã, então, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições, né?
A sociedade vai evoluindo, o planeta vai evoluindo. E com essa evolução, né, nós vamos trazendo novas necessidades. Eu não lembro há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, de precisar ter celular. E depois de um tempo, eu não lembro de precisar ter celular com internet. Eu lembro que antigamente o telefone era só para ligar, né, o fixo ainda. Né? Depois veio o telefone fixo sem fio, onde eu conseguia já telefonar de vários ambientes da minha casa. Né? Aí veio o celular, e hoje vem um celular que é praticamente um computador. Nós vamos criando novas necessidades, e com essas novas necessidades, nós vamos também criando novas aflições. Sim, né? Quem já ficou sem internet? Né? Não parece que ali o mundo vai acabar? Nesses dias acabou a internet num cliente, ninguém mais trabalha. Né? Todo mundo para e fica um olhando para o outro. Né? E assim, são novas aflições. Né? Novas necessidades versus novas aflições. E a resposta é: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganados. Se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes no mundo? Sabeis, porventura, o que lhe está reservado? Se os meus gozos são tão pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis, de preferência, lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas a apagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levado em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Né? A resposta é um pouquinho longa, né, mas a gente consegue explicar ela de uma maneira, acho que um pouco mais simples. Né? A moderna civilização, ela é fonte de novas aflições que torturam o homem cada vez mais, pelas necessidades fictícias que ele próprio cria e que o perseguem nos seus caminhos. Nós criamos as nossas aflições, e elas nos servem como escolas, porque a vida, a natureza, aproveita tudo em experiências valorosas. Né? Conforme nós vamos evoluindo, nós vamos então criando essas nossas aflições. Né? E nós daí ficamos chateados ou magoados quando os nossos desejos eles não são supridos na hora. Né? Quando a minha internet cai, parece que o mundo vai cair. Né? Ao passo que algum tempo atrás eu nem tinha essa realidade. Né? Quando eu consigo sair para almoçar com alguém e lembro de conversar com alguém que está na minha frente e não com alguém que está longe, né? Então eu estou criando ali novas dificuldades para o meu dia a dia. E isso também serve do ponto de vista material. Por quê? Desculpa, do ponto de vista moral. Por quê? Porque o espírito fica ali se regozijando naquilo que ele não tem. E ele esquece de agradecer e de vivenciar de fato aquilo que ele tem. Né? Saúde, bem-estar, oportunidades de poder levar ali amor, perdão, paixões, sentimentos, amizades. Né? Então, quantas reencarnações já tivemos em variados países onde recolhemos ensinamentos que servem hoje de alicerce para a nossa paz? O que nós já passamos lá atrás, né, e ainda passamos hoje, que devem ser esse alicerce para o nosso bem-estar no nosso dia a dia? Então, se hoje os espíritos elevados vivem na plenitude da consciência imperturbável, como era ontem? É nesse sentido que os benfeitores espirituais, em relação a nós outros, têm muita tolerância com as nossas faltas. Né? Jesus ainda olha tudo aquilo que nós erramos hoje e entende o porquê que nós erramos. E o melhor de tudo, né? Ele envia os seus enviados, os seus anjos, né? Os nossos mentores, para nos ajudarem na nossa jornada. Né? E o porquê disso? Porque ele também já passou por essas situações que nós. Né? Talvez não as mesmas, talvez não da mesma forma, talvez de uma maneira melhor, talvez de uma maneira pior,
pouco importa. Não, o importante é a evolução, é importante aquilo que eu me lanço a fazer. Então aquilo que eu fiz no passado pouco importa. A grosso modo, sim. Se eu começar a me melhorar agora, né, quando eu chegar numa evolução igual a de Cristo, né, eu vou entender o porquê que eu passei por aquilo, mas eu já passei. Né? Mas vai me servir de aprendizado para poder entender o porquê que o meu irmão ainda passa por aquilo, o porquê que ele ainda vivencia aquilo e como é que eu faço para ajudá-lo. Né? Se Deus tivesse feito de Jesus já perfeito, ele não teria razão do porquê nos entender. Né? Por que a pessoa erra? Por que o Fábio erra ainda naquela situação? Né? Ele sabe que a gente erra porque ele também errou. Mas ele sabe o melhor, né? Que a gente vai superar, que a gente vai passar. Mas depende de cada um de nós. E para finalizar, então as novas aflições são para os que ainda dormem, não para os que acordaram para a luz do amor e da caridade. Né? A partir do momento em que eu enxergo que eu estou passando por uma vida material, mas que ela vai terminar, e que eu vou sair daqui, dependendo daquilo que eu fizer, melhor do que quando eu cheguei, a gente começa a entender que essa encarnação é como aquele dia ruim, em que tudo dá errado. Né? Então eu acordei num determinado domingo e parece que aquele domingo não deu certo. Né? Eu planejei fazer alguma coisa que era ao ar livre, choveu o dia inteiro. Eu planejei fazer um piquenique, choveu e fez frio o dia inteiro, eu não consegui sair. Né? De uma maneira bem simplista. Né? Mas aquele domingo vai acabar. A segunda-feira vai chegar. Outro domingo vai chegar. Né? Então aquilo que às vezes não deu certo naquele dia, eu consigo planejar para o dia seguinte. Aquilo que não deu certo nessa encarnação, eu consigo planejar para uma próxima, mas eu preciso começar a mudar. Eu não posso ficar aquele domingo chovendo em casa, reclamando e maldizendo a Deus porque choveu e estragou meu planejamento, quando eu posso planejar fazer outra coisa. Eu não posso pegar uma encarnação que de repente não está dando certo no caminho, mas começar a entender aquilo que eu posso mudar, aquilo que eu posso melhorar, aquilo que eu posso vivenciar, e é isso que a doutrina espírita nos leva à consciência de olhar para dentro de si, olhar aquilo que eu preciso fazer, olhar aquilo que eu preciso me melhorar. Então é isso que eu tinha para passar essa manhã. Obrigado mais uma vez pela presença de todos, e agora a gente vai, para quem estiver aqui presente, para a segunda parte, que são os passos presenciais. Depois a gente volta para o salão para fazer a prece de encerramento. Então agora a gente convida os médiuns passistas a tomarem a câmara de passe.